Muito bem, senhoras e senhores, chegamos, galera! Sejam muito bem-vindos novamente, eu sou o professor Robert e estou aqui com vocês para mais um encontro diretamente dos estúdios 4 do Aula Paraná, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos, se acomode, se aconchegue, prepare o seu coração para a gente começar mais um show de química, eu daqui e você aí da sua casa, beleza, galera? Mas antes da gente começar, ó, recadinhos do coração, produção, câmera 2. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueça de agendar um dia e o horário com a sua escola para fazer a entrega ou buscar as atividades que você precisa realizar, tá? E para você que está assistindo fielmente as aulas pelo Google Classroom, não esqueça que a chamada mudou e para acessá-la, para validar, você precisa então realizar a atividade obrigatória da aula, tá? Entra na aula, acessa a atividade, realiza, entrega e automaticamente a sua chamada estará registrada, beleza? Recados dados, senhoras e senhores, podemos então começar esta maravilha, esse espetáculo, esse show de química? Eu digo show daqui, você diz show daí, 1, 2, 3 e show! Perfeito, então, desculpa, bora lá. Aula de hoje, aula 32, introdução às funções inorgânicas. Perdão. Nós vamos trabalhar hoje, galera, os eletrólitos e os não eletrólitos. E explicar rapidamente para vocês algo sobre o grau de ionização. Opa, para tudo, né? Lembra? Aula passada, encerramos o conteúdo referente a ligações químicas e a partir de hoje, a partir dessa aula, aula 32, nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá certo? Então, nós vamos fazer uma introdução para vocês sobre as funções inorgânicas. E a gente vai trabalhar daí algumas boas aulas com vocês, trabalhando todas essas funções, as suas propriedades, as suas características, a sua nomenclatura, como dar nome aos compostos, né? Então você vai entender a partir de agora por que o cloreto de sódio realmente tem esse nome, por que nós chamamos o ácido sulfúrico desse nome, o ácido clorídrico e por aí vai, certo? Então a partir de agora a gente começa a dar nome de fato aos bois, ou seja, aos nossos compostos, né? As nossas substâncias, tá? Existe a substância inorgânica, existe as substâncias orgânicas. No caso da primeira série, tá, galera? A gente trabalha então os compostos inorgânicos. E quando você chegar lá na terceira série, você vai poder conhecer então os compostos orgânicos. Beleza? Tranquilo? Bora começar então? Galera, primeiro eu vou explicar para vocês o experimento, né, de um carinha chamado de Arrhenius, tá? Bom, o cara pegou um dispositivo para mostrar que está havendo a passagem de corrente elétrica, né, uma lâmpadazinha, uma fonte de energia, ele pegou uma pilha, uma bateria, né, e um recipiente, então, aonde ele colocou lá 2 eletrodos, certo? E aí eu não sei porquê, mas o cara resolveu fazer testes e ele começou a colocar substâncias aqui nesse sistema para ver se esse sistema iria conduzir corrente elétrica ou não. E aí ele começou então a fazer esses experimentos colocando algumas substâncias. Se essa substância de fato conduzir corrente elétrica, a lâmpada vai acender, tá certo? Agora, se não, não ia acontecer nada. Então, por exemplo, ele pegou lá o cloreto de sódio, né? Para quem não sabe, o cloreto de sódio é o sal de cozinha, tá? O sal que usa para temperar a carne, o arroz, o feijão e tudo mais, né? Comida, ai que vontade de comer, né? Rapaz, sal gordinho, um negócio louco. Aí ele pegou o sal, colocou nesse sistema, colocou os eletrodos, pá! Não aconteceu nada. Ué, que loucura, né? Mas, professor, eu lembro que você falou numa aula sobre ligações químicas que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica.
Sim, eu falei, mas tinha um pequeno detalhe nisso tudo, né? Que eu já vou explicar para vocês, ok? Lembra, né? Composto iônico, né? Formado por um metal e um não metal, tranquilo? Então ele colocou o sal, percebeu que esse sistema não conduz corrente elétrica, essa substância não conduz corrente elétrica. Aí ele foi lá e pegou o açúcar, a sacarose, tá? Jogou nesse sistema, nada. Absolutamente nada. Não conduziu corrente elétrica. E ele foi tentando, até que chegou uma hora que eu não sei por que cargas d'água, eu não sei se ele pensou, não sei se foi um acidente ou porque ele fez isso, ele começou a misturar as substâncias. Então, para começar, ele pegou a água e misturou com o sal, com o cloreto de sódio. Ao fazer isso, ele colocou a água, colocou ácido sulfúrico, viu que não estava conduzindo, esqueci que tinha mais, já estava me antecipando aqui, galera. Colocou ácido sulfúrico, certo? Também nada. Então o cara colocou as substâncias lá, tintim por tintim, uma por uma e nada conduziu corrente elétrica, até que ele teve finalmente a ideia, como eu já dei spoiler para vocês, de misturar as substâncias, certo? Então ele pegou a água e colocou sal. Ao fazer isso, pega, olha a minha luzinha acesa, galera, ao misturar o sal com a água, ele percebeu que conduz corrente elétrica. Aí o cara pensou assim, não, se isso acontece com o sal, isso vai acontecer com qualquer outra substância que eu misture com a água? Então vamos ver. Aí ele pegou e misturou com a água o açúcar. Aí ao colocar ali açúcar, ele todo empolgado foi lá, olhou e nada. Não conduz corrente elétrica a água com açúcar, galera. Pois é. Por que isso, né? Já vamos explicar, galera. Então esse experimento misturando a água e o açúcar não conduziu corrente elétrica. Aí ele resolveu pegar a água e misturar com ácido sulfúrico, certo? Ao fazer isso, ele percebeu que esse sistema, sim, ele conduz corrente elétrica. E a partir disso, né, fazendo esses, nossa senhora, me empolguei, esses experimentos, ele foi percebendo algumas coisas. Para conduzir corrente elétrica, eu preciso ter íons, né? Eu preciso ter tanto cargas positivas e tanto cargas negativas. Então, por que o meu sal misturado com a água, né, em solução que a gente chama de solução aquosa, ele conduz corrente elétrica? Por que o açúcar não conduz? Por que o ácido sulfúrico ou qualquer outro ácido, que são substâncias inorgânicas também, conduzem corrente elétrica? E aí ele começou, então, a partir desses experimentos, fazer algumas anotações, né? E a partir de agora, então, nós vamos verificar tudo o que ele descobriu e anotou e trouxe para nós. Primeiro, ele chamou de eletrólitos todos os sistemas que conduzem corrente elétrica. Então, quando eu falo que é um sistema, ele é uma solução, por exemplo, eletrolítica, é porque essa solução, ela conduz corrente elétrica. Mas quem é que conduz corrente elétrica de fato, né? Vamos lá. Então ele percebeu que todos os compostos iônicos, quando dissolvidos, né, quando misturados em água, conduzem corrente elétrica. Lembra, galera, os compostos iônicos, né, eles são atraídos por uma ligação muito forte, né, uma interação eletrostática que acontece muito forte. Quando é misturado com a água consegue ir lá e romper essa ligação, né? Ao romper essa ligação, eu separo o sódio e o cloro em íons. Então veja que o meu sal, né, quando eu adicionei a água, ele se separou, né? Se separou no cátion sódio e no ânion cloro.
Esses íons, eles já existem, você sabe disso, certo? E ele chamou então esse fenômeno de dissociação, tá? Dissociar, galera, é separar. Já existe, né, na ligação entre o sal, os íons. Existe o cátion e existe o ânion, né? Então, a água, ele separa esses dois num fenômeno então que ele chamou de dissociação. Mas ele percebeu também que alguns compostos covalentes, quando misturados com a água, também conduzem corrente elétrica. Mas, professor, compostos covalentes não formam íons. Eu sei, não tem íons, né? Porque são ligações entre elementos muito eletronegativos, negativo com negativo, né? Compartilhamento de elétron? Sim, pois é. Aí é um outro fenômeno, né? E ele percebeu que, principalmente, os ácidos, quando misturados com a água, conduzem corrente elétrica, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o cloreto de hidrogênio. Professor, mas não é o ácido clorídrico? Ainda não, porque ele está no estado gasoso, certo? E aí, quando ele é misturado com a água, eu consigo fazer um processo que eu chamo de processo de ionização. Ou seja, eu formo íons. O íon H+ e o íon Cl-. Você consegue entender a diferença? Vem para a câmera 1, produção, que eu vou falar bem sério com vocês. Você consegue perceber a diferença? Quando eu falo da dissociação, é porque eu estou separando o que já existe. Então, os íons já estão lá. Quando eu falo para vocês de ionização, eu estou falando de algo que ainda não existe. Algo que está sendo formado a partir, então, quando eu jogo essa substância dentro da água. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa é a diferença e, ó, super importante, por conta dos exercícios, lembrar da diferença da dissociação e da ionização. Beleza? Então, os eletrólitos são todas as substâncias, né, ou as soluções que conduzem corrente elétrica. Lembra desse termo, por gentileza. Show de bola? Show! E os não eletrólitos, professor? Eu tenho certeza que são aqueles que não conduzem corrente elétrica. Muito bem, garoto, é isso mesmo. São aquelas soluções que então não conduzem corrente elétrica. Quem são eles, galera? São todos os compostos covalentes que não são os ácidos. Professor, quais são os ácidos, só para eu saber? Você vai saber na hora certa quando a gente entrar de fato nessa função orgânica, beleza? Tranquilo? Maravilha então, galera. Então, por exemplo, eu tenho açúcar, né? O açúcar está no estado sólido. Eu jogo na água, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. A água vai só ficar no estado aquoso, misturado com a água. Não vai liberar íons, não vai liberar nada. Tá bom? Então, são substâncias que em solução não conduzem corrente elétrica. Show de bola, galera? Tranquilo? Beleza, então. Esse fenômeno, só para deixar claro, eu chamo de dissolução. Quando eu pego uma substância e dissolvo na água. Tá certo? Beleza, então. Existe um grau de ionização, tá? A gente representa esse grau de ionização pela letra alfa, tá? Alfa é qualidade. Talvez quem é de Curitiba vai entender a piada, né? Se define, então, galera, como a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas, tá? Então, o grau de ionização, ele vai me dizer se o ácido é um ácido muito forte, tipo eu assim, forte, se ele é um ácido moderado ou se ele é um ácido fraco, tá? Quando esse alfa for maior ou igual a 50%, é um ácido forte. Se for menor que 50%, é moderado, ou menor ou igual que 5%, é um ácido muito fraco. Beleza?
Estamos aí lidando com um conteúdo novo nesse momento, né, galera? Trabalhamos então eletrólitos, não eletrólitos, um pouquinho do experimento de Arrhenius, né? De fato, para poder contextualizar, poder exemplificar de fato o que acontece e quais são os compostos inorgânicos que a gente vai estudar a partir de agora, tá? E nesse momento, senhoras e senhores, eu vou parar de falar e vou colocar você, aluninho, para praticar, beleza? Então, primeiro exercício, eu tenho aqui alguns compostos que, quando solubilizados em água, geram corrente elétrica, tá? Dos compostos abaixo, marque qual deles ou quais deles apresentam essa característica. Pensa aí que daqui a pouco eu volto com a resposta.
Corta a música, maestro Johan, que acabou o tempo. Vamos então para a resposta desse exercício, galera. Bora então? Conseguiu fazer? Pensou, pegou um pouquinho do que a gente trabalhou agora há pouco, né? Falamos de eletrólitos, não eletrólitos, soluções que conduzem corrente elétrica, né? Ou não, certo? Quais as substâncias que quando a gente coloca em água podem conduzir corrente elétrica? Qual desses ou quais desses compostos, né, apresentam essa característica, hein, galera? Vamos lá? Aqui, número 1, Na2SO4. Sim, metal, não metal. Composto iônico, tá, galera? O2, obviamente que não. C2H22O11, que também é açúcar. Açúcar. Não conduz. KNO3, opa, K, potássio, vamos rir potássio juntos? KKKKK. Professor, não precisava fazer essa, né? Desculpa, galera. Então, potássio metal com não metal, né? É um composto iônico, então sim, galera, conduz corrente elétrica quando está dissolvido em água, né? Aqui o quinto, galera, CH3COOH. Sim, conduz corrente elétrica. Esse composto aqui, talvez esteja causando uma certa estranheza para vocês, né? É um ácido orgânico, tá? Ele é o ácido acético, só para exemplificar para vocês, que é o ácido do vinagre, tá certo? Beleza? Tranquilo. NaCl, professor, muito fácil, né, meu? Sim, também conduz corrente elétrica, certo, galera? Belezinha? Tranquilão? Fácil, né? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então me digam agora, galera, faça a associação correta. Se eu pegar esses compostos e misturar com a água, eles vão sofrer dissociação ou vão sofrer ionização? Lembra que para sofrer dissociação já existem os íons. Para formar íons, eu tenho então um processo de ionização. Pensa aí e me diga um por um qual que dissocia e qual ioniza.
Senhoras e senhores, tempo esgotado, vamos então corrigir juntos? Bora lá então, galera! Eu quero que vocês me digam então, qual sofre dissociação e qual sofre ionização, tá? HCl, galera, ácido clorídrico, tá? São compostos covalentes, não metal com não metal. Então não existe os íons, então eu preciso formar esses íons, certo? Então ele sofre o processo que eu chamo de ionização. Letra B, o sal, cloreto de sódio, ligação iônica, iônica. Já existe o íon positivo do sódio e o íon negativo do cloro. Ou seja, os íons já existem, eu só preciso separar, eu só preciso dissociar. Processo então que eu chamo de dissociação. Número 3, Na2S, também ligação iônica, galera, metal com não metal. Então também sofre aí o processo de dissociação. O número 4, KOH, K, potássio, não vou fazer a piada agora, porque enquanto vocês estavam aí fazendo a lição, a produção estava tirando o sarro da minha cara, não quero falar nada não, tá, senhoras e senhores? E o OH aqui são não metais, né? Ligação iônica, dissociação também, galera. H2S, né? São dois compostos não metálicos, eu preciso então formar esses íons, ionização. NH3, a mesma coisa, tá? Não existe os íons, são dois elementos não metálicos, processo de ionização. CaCl2, cálcio metal, cloro não metal. Composto iônico, faz ligação iônica, então dissociação. NH4OH, todos esses elementos aqui, galera, eles não são metais, então eu preciso formar esses íons, processo de, vai filho, ionização. Beleza, galera? Show de bola? Maravilha, então. Próxima questão está dividida aqui para vocês em 2 slides, tá, galera? Então, olha lá. Eu falo um pouquinho do ácido clorídrico, né, da água. Eles puros não conduzem corrente elétrica, mas quando dissolvemos, né, o ácido na água, eles formam uma solução que conduz muito bem a eletricidade. E o que se deve a esse fato? Aí vocês têm as alternativas, né? O maestro Johan vai dar um tempinho para vocês analisarem e lerem cada um para vocês conseguirem fazer, tá bom? Beleza? Combinado, seu maestro Johan? Então, galera, solta a música aí.
Acabou o tempo, galera! E aí, conseguiu fazer? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Já expliquei várias vezes nessa aula para vocês, né? O que faz, então, qual é a característica que faz o ácido clorídrico com a água conduzirem corrente elétrica, hein? Vai, filho? Isso! É o processo de ionização, né? Eu formo os íons H+, e o íon Cl-. Professor, esse H3O+, é porque daí você junta, né, a água, que é o H2O, com o H+, H3O+. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Maravilha então. Galera, último exercício, deixei separado para você também em 2 slides, beleza? Tranquilo? Só julgar essas afirmativas e verificar se eles são verdadeiros ou falsos. Faz aí, que eu estou esperando aqui.
tempo esgotado, galera. Olha, se você soubesse, enquanto vocês fazem exercício, a conversa que rola nos bastidores aqui, eu vou ter que contar um negócio. Ainda bem que não existe o tal do making off aqui, velho, porque senão eu tava ferrado, gente. Verdadeiro ou falso, galera? Letra A. Vou só fazer rapidinho aqui com vocês, tá? Porque o nosso tempo tá esgotando. A letra A, galera, vai, filho, isso, é verdadeiro. A letra B é verdadeiro também. E a letra C é falso, tá, galera? Próxima tela, a letra D, verdade. A letra E, falso. E a letra F também é falsa, tá? Tive que acelerar um pouquinho só porque a gente está no tempo no limite para encerrar a nossa aula de hoje. Lembrando que hoje trabalhamos então a introdução às funções orgânicas, né? O que são eletrólitos, o que são não eletrólitos e um pouquinho de grau de ionização, certo? Aí, galera, deixo para vocês também os meus agradecimentos, tá? A partir de agora, então, a minha tela de agradecimentos vai ser diferente, porque vocês também vão ser homenageados, é uma simples homenagem que eu fiz, né? Lá no Instagram eu coloquei para vocês, certo? Então agradeço de coração aí a tudo que vocês têm feito por mim, todas as mensagens de apoio, tá? Funções inorgânicas, né, que nós vimos agora há pouco, certo, galera? Então aqui o meu agradecimento para vocês, tá? Um abraço aí para toda a galera da cidade de Rolândia, Maringá, Cruz Maltina, Uraí. Muito obrigado, vocês fazem muita diferença para mim, beleza? Agradeço demais essa produção, o maestro Johan nos botões, o Christian no suporte e no cameraman, a Miriam, técnica que está aqui acompanhando as gravações, a Beth e o Davi e também o meu colega intérprete de Libras, Isaías. Toca aqui, Isaías! Valeu, galera! Um beijo do coração, fiquem com Deus.